O entrevistado de hoje do programa Questão Política é Roger Rocha Moreira, guitarrista, vocalista, compositor, líder da banda Ultraje Rigor. Roger é autor da música Inútil, que mudou a cara do rock brasileiro lá no início dos anos 80 e também da música de protesto que se fazia no Brasil. Nessa entrevista, Roger fala sobre diversos assuntos. É um dos artistas que mais se posicionam politicamente nas redes sociais. Roger Rocha Moreira, no programa Questão Política. Acompanhe aí conosco. Roger Rocha Moreira, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É isso, eu que agradeço. Ô, Roger, eu queria começar essa nossa conversa falando de Inútil. São 40 anos que Inútil assim explodiu, mudando completamente o perfil das canções de protesto no Brasil, né? Eu queria que você contasse um pouco pra gente a história dessa música aí. Isso passa eu morei nos Estados Unidos em 79 e 80, né? E eu morei numa cidade que hoje em dia está destruída por uma administração de esquerda, mas que na época era uma cidade modelo praticamente, uma cidade com muito estrangeiro, muitos estudantes e tal, que era São Francisco. E eu Sim. experimentei, então, pela primeira vez, uma coisa que era, na verdade, era aqueles valores que eu aprendi em casa, postos em prática, entende? Era um povo extremamente civilizado, que tinha uma ideia de comunidade, entende? De sociedade, de viver uns respeitando o direito dos outros, né? De honestidade, e então havia coisas que aqui eram impensáveis, tipo, o cara largava o carro aberto, sabe, com a chave no contato para ir até o bar ou qualquer coisa assim. Então, esse tipo de coisa, que acho que é uma música do Bezerra da Silva que fala que todo mundo, se o malandro soubesse como é bom ser honesto, ele ia ser honesto só por malandragem. Mas é isso, entende? É o lance de não é só você ser honesto, quer dizer, claro que você precisa. Eu acho esse um valor muito bom e tal, nem muita gente é, mas o lance de todos serem honestos ao mesmo tempo é uma coisa muito boa, né? E fora isso, tinha as ruas eram super limpas, porque as pessoas jogavam o lixo no lixo. É, Roger, então você faz uma volta para o Brasil e faz uma música de protesto que, na verdade, não critica os políticos, critica o povo, né? Foi isso? isso, exatamente. Nem todo mundo percebeu isso, né? Mas era exatamente isso. Eu lá, eu, né, tinha subempregos, mas ganhava bem. E, enfim, quando eu voltei, porque a gente sente saudade, né? Daqui e tal, é difícil a adaptação total lá. E eu resolvi voltar, e daí eu vi essas coisas, né? Tudo que a gente, por muitas vezes, a gente é inútil ou porque fazem a gente de inútil, né? No caso, na época a gente não podia nem votar e tal, ou porque a gente é mesmo, por preguiça ou por qualquer outro motivo, né? Ou é inútil assim, o esquema que foi feito não permite que a gente realmente haja em nosso benefício, né? Ou que a gente fiscalize e tudo. Então, essa foi esse foi o ponto inicial de eu pensar no inútil, né? Tinha outros assuntos, um empregado do nosso baterista que falava dessa forma, a gente somos, a gente vamos, tal, e isso era uma outra inutilidade, né? A gente não saber nem falar a língua direito e tal. E sempre foi uma crítica em primeira pessoa, né? Me incluindo no caso, né? Como brasileiro, e a gente é inútil, a gente não faz nada a propósito. Então, a coisa não é botar a culpa nos outros, não, é botar a culpa na gente mesmo, né? E é uma coisa
que às vezes é antipático, né? Para as pessoas pensarem, pô, toda hora ele está nos criticando, mas não é só uma crítica, é uma implicância, é tipo uma provocação para ver se a coisa muda, né? E esse tem sido essa foi a tônica de grande parte do meu trabalho. Em termos musicais, Roger, a música de protesto nos anos 70 era uma música mais rebuscada, e vocês utilizaram aquele rock and roll mais básico, né? Você tinha que inspiração ali naquele momento? Inclusive essa música em especial, Inútil, ela tem só 2 acordes. Que É, nem acusa os três. roqueiros de ser 3, fazer 3 acordes, elas têm só 2. E era uma escolha proposital para, olha, até isso a gente é fraco e tal, né? Mas enfim, sim, a minha base provavelmente foi a mesma que foi a dos Ramones, que era, a gente gostava muito dos Beatles, dos Rolling Stones, da música dos anos 50 e 60, né? E também do peso dos anos 70. E a gente juntou uma coisa com a outra. Teve um período do rock que foi muito do rock e da MPB também, né? Era uma coisa muito rebuscada e tal, e que nos anos 80 isso, né, teve essa volta para coisa mais básica, mais simples, e foi disso que a gente se aproveitou, né, para, enfim, a gente, eu digo todo mundo na época, os roqueiros todos, né, a gente, opa, finalmente agora a gente pode voltar a fazer uma música mais simples, mais divertida e tal, né? Mas a gente teve muita influência dessa música também em termos de letra, né? Letra, a gente foi muito influenciado por a letra que se fazia nos anos 70 e também que se começou a fazer nos anos 80 com bandas mais politizadas como o Clash, enfim, e os próprios Beatles também tiveram uma fase mais assim, né? Acho que é típico da idade, vai ver. E aquele primeiro LP, né, do Traje Rigor, ele foi um sucesso estrondoso, né? Todas as faixas ali tocaram, né? Sim, a gente não esperava tanto, mas claro que a gente batalhava por isso, né? Mas assim a gente se debochava muito, né? Então essa autossátira também de não se levar muito a sério, sempre teve também muito presente. Né? Então a gente achava tudo muito engraçado de ser contratado, a gente fazia música para agradar os nossos amigos ali, a nossa turma, né? O próprio pessoal da banda, entre nós, e que isso né? A gente foi contratado e todo mundo começa a tratar a gente bem por causa das coisas que a gente estava fazendo e principalmente o Leosp e eu, que fomos os fundadores da banda, né? O baterista e eu, a gente tinha aquele nosso sonho de Beatles, assim, sabe? Desde de criança, enfim, fazer aquilo profissionalmente, né? E graças a Deus deu tudo certo. A gente tivesse um equivalente, claro, que aqui no Brasil as músicas feitas em português têm um alcance muito menor. Mas você vê um disco com 11 faixas, das quais 9 foram um sucesso, se fosse num âmbito, né, internacional, a gente estaria zilionário hoje em dia. Né? É uma coisa, foi realmente um fenômeno, né, que aconteceu com a gente. Roger, aquele era um momento de final de regime militar, início de redemocratização do país. Na época, vocês tinham essa consciência política assim bem esclarecida? Como é que era a banda ali de vocês na época? Não, para falar a verdade, a gente tinha bem pouca consciência. Nós todos os da banda éramos de classe média, crescemos num ambiente, sabe, não politizado, com uma fase que a gente tinha muita segurança, tinha muito menos assaltos, muito menos assassinatos e tal. E a gente não viu esse terror que falam. Ele acontecia, acho que, por uma
uma parcela especial da população. Para nós, a gente via, assim, tinha censura de música e de filmes, isso era o que nos afetava mais. Então, sabe, as coisas aqui demoravam para chegar, o filme, algumas músicas vinham cortadas num disco, algum filme vinha com cenas cortadas, né? Mas a gente não era especialmente político, não. E essa música, por exemplo, foi o Inútil, que, né, acabou fazendo com que a gente parecesse uma banda super política e tal, que foi por causa dessa constatação de puxa vida, o nosso país poderia ser muito melhor, poderia ser muito mais bacana e tal, se funcionasse as coisas desse jeito. Sim, basicamente, são desejos de classe média, sabe? Assim, eu gostaria de poder comprar uma guitarra sem ser importada, eu gostaria, até se faz guitarra hoje em dia, mas os componentes são todos importados. Eu gostaria de ter acesso a um telefone, um smartphone que não custasse os olhos da cara por causa do imposto. Enfim, ter acesso a todas essas regalias, vamos dizer, que um país mais evoluído tem, né? Bens de consumo, basicamente. E a gente tem, até hoje, né, uma influência muito grande em seriados, filmes, música. A gente ainda consome muito a cultura americana, né? Então era isso. Eu passei a ser muito mais politizado quando eu fui atacado nas redes por me manifestar contra o presidente, que na época era o Lula, e eu até estranhei aquilo, porque eu falei, ué, o que está acontecendo, entendeu? Porque era praxe meter o pau no político, né? Você falar, criticar é quase um hobby do brasileiro, e um hobby, assim, que também eu fui percebendo aos poucos, é uma coisa fácil de fazer, principalmente antigamente, que estava todo mundo de um lado só, parecia. Então, Sim. era uma coisa que fazia você parecer bem para os outros, e falar, pô, o Brasil não funciona, porque o político rouba, sabe? Então, você faz você não parecer tão trouxa, porque, eu estou sabendo o que está acontecendo. Você não faz nada a respeito, mas eu estou sabendo e tal, ou pensa que está sabendo e tal. Mas daí eu comecei a ver realmente o que era os MAVs, né? Aquela patrulha ideológica. Aí eu fui estudar mais, fui estudar sobre, lendo, né? Gente que me informava sobre a Escola de Frankfurt, sobre a Espiral do Silêncio, sobre o que é realmente a esquerda, e fui, então, realmente ficando mais para o outro lado. Embora eu sempre tenha dito, desde o começo, me chamavam de reacionário, coxinha, o que seja. Fascista. Hã? Valeu. Fascista. Fascista, pois é. Que a minha posição sempre foi uma posição ponderada de escolher, olha, isso é legal, isso não é legal e tal. E eu nunca não era o cara, sabe? Não fui, nem na faculdade eu fiz parte dessa turminha que é normalmente, né, lobotomizada pela esquerda. Eu sempre tive enfim, eu não participava dessas coisas. E eu só fui realmente saber disso tudo, né, estudar mesmo, ler bastante sobre isso. Hoje em dia a gente tem essa capacidade, essa possibilidade também, né? A gente tem essa coisa graças aos americanos que nos proporcionaram internet, né, Google, etc. Então eu fui lendo, né, lendo bastante sobre tudo isso e fui vendo o quão nojentos certos procedimentos são. Inclusive esse primeiro de me patrulharem por eu simplesmente manifestar minha opinião, né? É porque, como eu disse, né, desde que vocês estouraram com o Inútil, já se passaram 40 anos. Aí tinha lá o Figueiredo, Sarney, Collor, Fernando Henrique, todo mundo vocês criticaram, assim, o Itamar, né? A gente não pode esquecer que vocês fizeram uma música debochando do Itamar, né, por causa do Fusquinha, né? Então, quer dizer, de repente vocês debochavam de todo mundo, e quando foi para debochar o Lula, você sentiu então assim uma reação como se ele fosse intocável, é isso? Isso, exatamente. Então, exatamente, você descreveu tudo. A gente
sempre debochou de tudo. E quando fui já em outra mídia, né, nas redes sociais, fui debochar ou criticar o Lula, eu de repente me vi, né, não foi simplesmente, eu não concordo, não, foi um ataque, né, um ataque pessoal, cruel, covarde. E eu falei, ué, o que está acontecendo, sabe? Porque, inclusive, eu só estava acostumado a receber elogios, né? E tapinhas nas costas e tal. E daí para frente eu fui percebendo que não era simplesmente uma brincadeira, que ali tem... Né? Eu próprio votei em Fernando Henrique, né? Votei no Covas. Eu não sabia, nunca via coisa assim, esse é de esquerda, esse é de direita. Eu via, sabe, se a coisa pendia muito para um lado, eu votava no outro, se pendia muito para o outro, eu votava no um. Enfim, via o que era melhor, né, para o Brasil. E hoje em dia eu tenho plena convicção de que Lula é o atraso, o fim do caminho, e que, na prática, como já foi nas eleições passadas, não tem quatro, cinco opções, tem duas opções, entende? Então, o Bolsonaro pode não ser perfeito, aliás, perfeito é um conceito, entende, muito relativo, porque não pode ser perfeito para um, não ser perfeito para outro, nunca ninguém vai cumprir, como é que fala, preencher todas as expectativas de todo mundo. Agora, Lula, com certeza, é o atraso, ele não quer, ele tá se lixando para o povo, ele quer dinheiro, ele quer posição, ele é um psicopata. Se você, um psicólogo, pode analisar todos os atos dele e ver que ele realmente tem muitos traços de psicopatia, é um mitômano, mente descaradamente, não fez nada de bom para o Brasil, tudo que ele fez acabou estourando depois, as pessoas dizem, mas ele deu isso, deu aquilo. Não deu nada. Primeiro que não existe dinheiro público, o dinheiro é nosso e ele não é uma migalha. O que ele deu, ele tomou de volta, sabe? Deu crédito e depois ficou todo mundo endividado. Enfim, ele não. E tem mais, tem o Zé Dirceu ainda, Eminência Parda aí, que é um perigo enorme, sabe? O que eles querem é realmente domínio, como é que eles chamam? Regulamentação da mídia, põe nominhos, né, eufemismos e tal, mas o que eles querem é instalar aqui uma ditadura nos modos de Cuba, da Venezuela, sem dúvida esse é o plano, que eles deixaram de fazer na época, porque o Brasil também não é tão pequeno assim, nós temos instituições razoavelmente fortes que não deixaram ele seguir totalmente com o plano. Mas você vê que está tudo aparelhado. Então, como já estava naquela época, como está há muitos anos. Artistas, inclusive, faculdades, né, universidades, imprensa, e está praticamente tudo aparelhado. A gente vê agora como pode o Deltano, no exercício das suas funções, agora ser processado, ter que indenizar um cara que não é inocente. O cara simplesmente anularam o julgamento dele, não quer dizer que ele seja inocente. Só falaram que o julgamento não servia, o que é também mais uma evidência de que as coisas estão sendo manipuladas, né? Então, você enxerga, né, que o PT, então, tem uma espécie de ramificação aí, uma estrutura que tem realmente uma atuação assim, muito perniciosa, a ponto de criar até uma certa ameaça autoritária para o país, é isso? Sem dúvida. O Fórum de São Paulo, que parecia ser isso era uma conspiração, e hoje se sabe que não é uma conspiração e que eles atuam diretamente em diversos governos para conseguir isso e aquilo. Tem ligação com as Farc. Enfim, eu sinceramente, não é assim o meu meio isso, mas é uma coisa de quem lê muito e vê, né? Sabe separar o joio do trigo também, não é
Eu não sou uma esponja que tudo que vem eu aceito, sabe? Tudo que eu leio na internet é verdade. Então é uma peneira. E a gente vê que diversas coisas são mais do que provadas. E no próprio estatuto do PT, que eu li já o ano passado, sei lá se já mudaram, mas eles diziam com todas as letras que era o que eles queriam, transformar isso aqui no socialismo. E a gente sabe que o socialismo não funciona, nunca funcionou. Nessa história que nunca foi aplicado direito. Não, é que não existe o direito. É uma utopia, porque ninguém quer ser igual. As pessoas, pelo contrário, querem ser diferentes umas das outras, embora acabem sendo muito parecidas, mas essa coisa de não, vamos ser tudo igual e o Estado prover tudo, isso não existe. Isso não simplesmente, sabe, uma hora que se o Estado está dando tudo, por que eu vou trabalhar? Entende? Então, Sim. se você não tem a competição, o estímulo de fazer nada, você não faz. Eu não vou fazer para um outro ficar parado e ganhar o que eu estou produzindo. Então, o socialismo simplesmente não funciona, é uma farsa. E você falou da classe artística aí. Grande parcela da população brasileira acabou se antipatizando um pouco com a classe artística, justamente por causa da chamada Lei Rouanet, que é uma lei de incentivo que foi utilizada de uma forma a financiar artistas já consagrados, né? Como é que você vê essa questão da meritocracia no meio artístico, aí, a meritocracia no meio artístico? Né? Pois é, de financiar e, de certa forma, comprar esses artistas, né? E também é uma mentira isso, de financiar a cultura, porque o Brasil precisa de cultura. Sim, cultura não é só show de música, cultura é tudo. O jeito que a gente age, saber o que acontece nos outros países, enfim, é música também. Mas para que financiar artistas que já estão super ricos? Né? É uma questão de vaidade só. Eu acho que o mercado que deve regular isso. Ou seja, você faz um filme bom, as pessoas vão assistir. Faz uma peça de teatro boa e as pessoas vão assistir. Fiz uma peça, sabe, que não tem apelo popular, não tem nem popular, nem. nem. Fala, eu esqueci a palavra, mas. Enfim, não tem apelo para ninguém, não dá Sim. dinheiro, e o cara quer que o Brasil financie. E o Brasil não é o governo, o Brasil é a gente. Eu vou lá financiar o cara para a peça dele. Não, por quê? Eu próprio não tive isso. Eu fiz as minhas músicas, eu fui tocar em barzinho, eu fiz propaganda no boca a boca, sabe? Eu fui à luta. E daí eu fiz músicas que venderam. Depois, quando uma época acabou o interesse no rock nacional, eu fui procurar outra coisa para fazer, porque é assim que funciona o mercado. Né? Agora, não, eu vou querer continuar fazendo shows enormes e, por favor, me deem uma grana aí. Não está certo isso. Ele fala que não, a gente só tinha a capacidade de pedir o dinheiro para firmas e tal. Sim, mas essas firmas deixavam de pagar imposto. Né? Então, essa capacidade de pedir patrocínio ainda existe. Ó. Vai lá. Eu próprio, é um caso engraçado. Bem, no comecinho do Ultraje, eu fui até a Leves e eu pedi o que hoje seria em torno de R$ 1.000 ou R$ 2.000, uma coisa assim, que era só para fazer propaganda e alugar um salão para a gente fazer o que depois, mais tarde, veio a ser as danceterias. Então, a gente alugaria um salão, colocaria uma banda ou duas bandas para tocar, e entre uma banda e outra tocava música mecânica, se chamava, que é, enfim, música gravada. E eu só queria esse patrocínio, não consegui e não fiz o projeto. Mas o projeto acabou funcionando sozinho mais tarde, né? Quando vieram as danceterias e foi uma explosão e foi um grande veículo para todos nós do rock dos anos 80.
E o artista acaba tendo que ser um pouco empreendedor também, né? Tem que ser, claro. E você ficar nessa, eu sou o máximo, as pessoas aqui não entendem o meu trabalho. Não, não é isso, entendeu? O trabalho tem que ser admirado por alguém. Seja no, tem música erudita, sabe? Tem artistas eruditos que ganham muito dinheiro também em países onde a cultura realmente é maior. As pessoas gostam daquilo, sabe? Jazz, blues, existem os nichos de cada um. Agora, você fazer uma. Ah, não, eu faço uma música, sabe? A minha música é complicada, as pessoas não entendem. Bom, então você está condenado a viver com menos dinheiro, sabe? Você vai se sacrificar pela sua arte. Isso é a arte, entende? Não é se sujeitar ao que querem, é você oferecer coisas que as pessoas nem sabem que existem, como foi, por exemplo, com o iPad, o iPod primeiro, o iPhone, e até com o rock nacional também. Olha, o que estava na moda era outra coisa. A gente resolveu fazer isso. Não tinha nenhuma expectativa de ganhar dinheiro com aquilo. Mas deu certo, as pessoas estavam querendo aquilo. Então é assim que funciona a coisa, né? O mercado, eu acho, deve regular tudo, eu acho, né? Roger, voltando a falar um pouco aí da classe artística, né? Você falou desse período Lula. Você foi uma das poucas vozes dissonantes, né? Assim, a gente via ali o Lobão, o próprio Danilo Gentili, e eram poucos aqueles que botaram a cara para criticar o PT. Você acha que é só uma questão de compra mesmo, porque eles se beneficiavam da Rouanet? Ou tem realmente uma afinidade ideológica? Muito antes da Rouanet. Isso é uma coisa que veio desde, sei lá, dos anos 60, do negócio do golpe militar, né? Enfim, como queira chamar. Mas essa catequização, vamos dizer assim, da esquerda, vem de muito antes que eu me conheço por gente. Eu não sei precisar exatamente desde quando, como eu te disse, eu nem participei disso. Mas eu me lembro que simplesmente era o legal era isso, você ser contra o governo, no caso o governo militar, então todos os artistas eram contra e em teoria eram todos de esquerda. Alguns eram de esquerda mesmo, pelo visto, né? O Chico Buarque é amigo da família do Lula, sei lá, e continua apoiando e tal. Então, isso era bonito. Inclusive, a ideia da esquerda é muito bonita na prática. Na prática, não, na teoria. Então, é muito mais os jovens, por exemplo, que não têm muita consciência, família é uma coisa careta e tal, eles não percebem que eles próprios já se beneficiaram de ter uma família que lhes deu um telefone celular, lhes deu educação, lhes deu casa, comida, roupa lavada e tal. Mas é claro que chega uma certa idade, ele não quer ir uma festa com o pai, com a mãe e tal. Então, Esse é a o Rebelde ideia Sem da Causa, esquerda o Rebelde Sem Causa lá da sua música, é o isso aí? rebelde sem causa, exatamente. Então, a ideia da esquerda é muito como chama? Atraente, né? A pessoa fala, pô, claro, eu tenho que fazer isso pelo bem da humanidade, pelo bem dos mais pobres e tal. E como se o contrário fosse, não, eu não quero, eu quero humilhar os pobres. Não, como eu te disse, eu morei num lugar em que todo mundo tinha os mesmos direitos, todo mundo ganhava um dinheiro que dava para levar uma vida digna e tal. A gente só não concorda que o método seja esse. O governo vai dar tudo para todo mundo. Não. O governo tem que garantir só os nossos direitos básicos, né? de propriedade, de liberdade, de expressão e direito enfim, de trabalhar, de ter educação, mas só o que a esquerda, por exemplo, pretende destruir a família porque sabe que a família é um ponto muito importante dessa coisa da sociedade, né? Das células. Você vê, São Paulo, por exemplo, é uma metrópole, fica
as pessoas falam, o povo, parece só o povo ignorante, pobre. Não, em São Paulo, por exemplo, é um pega para capar, é cada um por si, não tem aquele... Sabe, o cara, por exemplo, fica andando devagar na pista da esquerda e ele... Por que ele anda devagar na pista? Ou porque ele é ignorante, porque ele não sabe da lei, ou porque ele é egoísta, porque ele sabe, mas porque ele é rancoroso. Então não tem o bom senso. Bastaria ter uma regra ou um bom senso. Falar, olha, você está atrapalhando o trânsito, você está formando uma fila de congestionamento atrás de você. Dá licença. Mas isso é um pequeno exemplo. E você vê isso em tudo quanto é lugar. O cara para em fila dupla, por exemplo. Não, é só um minutinho. É só um minutinho que você está estragando a vida de milhares de pessoas. Sabe, cara? Vou passar com o caminhão embaixo da ponte, para a cidade inteira. Então, sabe? Então, numa cidade menor, às vezes até tem esse sentido de comunidade, eu preciso, meu direito vai até onde começa o seu, essas coisas. Voltando lá para o assunto, a esquerda quer terminar com essas coisas, ele quer o caos. Entende? Ele sempre tem uma ideia bonita, mas que não funciona. É só um glacê num bolo ruim. Sabe? Parece uma coisa boa. Não, nós estamos fazendo isso para ajudar os pobres. Sei, mas é muito melhor se ajudar os pobres se der para ele, né, um emprego bom e com esse emprego ele tenha a equiparação salarial não seja tão distinta. Também, por que um político ganha trocentos pau para fazer nada, enquanto a gente tem que, sabe, pagar 40% do que nosso ganho para sustentar essa classe? Então, esse tipo de coisa, sabe, que o jovem, às vezes, o artista, tal, eles querem fazer bonito. Não, eu sou de esquerda, tal, né? E ao invés é difícil peitar e, sabe, de repente perder. Tem outros artistas que a vida inteira ficaram simplesmente em cima do muro, não falaram nem A nem B. Não, tá tudo bem dos dois lados e tal. E eu achei que era o motivo, principalmente porque eu estava sendo vítima desse cancelamento, vamos dizer assim, ainda não se falava cancelamento, que, aliás, o cancelamento nada mais é que um linchamento. É uma coisa selvagem, sabe? Do tempo que o cara cobriu o outro de piche e jogava pena e expunha em praça pública. É meio isso, né? Uma Então... inquisição, né, digital, né? Uma É uma espécie de inquisição inquisição, digital. exatamente. Roger, você falou de uma coisa aí que é a liberdade de expressão, né? E nós tivemos com a internet o rompimento de muitas barreiras. Você mesmo estava falando aí que muitas pessoas passaram a te atacar diretamente nas redes sociais. Você que estava acostumado ali numa certa redoma ali, só chegava o pessoal, né, para te elogiar, o pessoal que chegava perto de você era só quem gostava de você, né? E você tem mais de 1 milhão de seguidores no Twitter. Lá no início do Twitter... Eu não comprei nenhum. Pois a gente sabe. Porque você está lá desde o início do Twitter ali com o seu jeito de se comunicar, mandando o seu recado. Como é que você vê essa coisa da liberdade de expressão hoje no Brasil? Muita gente acha que é preciso ter uma certa regulação nas redes sociais, é preciso colocar um limite naquilo ali. Como é que você vê essa situação hoje? Isso costuma ser um eufemismo, né? A regulação da mídia e tal. Inclusive, me abordaram a respeito disso bem no comecinho e eu fui contra. Eu falei, não, a internet é livre, é assim, é isso que é o legal dela. E o povo hoje, né, é até uma coisa comum de achar que todo mundo é muito mimizento, né? A gente era de uma uma sociedade que eu aprendi em casa, por exemplo, você não me traz desaforo para casa, você resolve suas coisas na rua, você É se uma falar geração isso, se mais falar aquilo. cascuda, né? Hã? Uma geração mais cascuda, né? Pois é. Então, ele Criada. falou isso de mim. Então você vai lá e fala isso dele e pronto, né? Então, hoje em dia, tem isso.
isso também é uma coisa que veio da esquerda, o politicamente correto, coisa que eu falei que eu estudei da Escola de Frankfurt, porque a esquerda era o proletário contra o patrão. Mas o proletário, de repente, estava tendo uma vida mais legal, tendo as mesmas coisas que o patrão tinha, um pouco menos, claro, né? Mas então não tinha mais essa disputa de classes. Ele teve que inventar outras. Então é preto contra branco, gay contra hétero, e daí por diante, sabe? Gordo contra magro, sabe? Tem de tudo hoje em dia, porque a ideia é isso, dividir para conquistar. A ideia é ter essa embate, né, de mentalidades, e muita gente embarcou nessa, pô, que legal, isso aqui. Eu nunca fui dessa coisa, e inclusive quando começaram a me agredir, eu comecei a agredir de volta, e nunca processei ninguém por causa disso, sabe? Eu falo, eu me viro, aqui é comigo, xingou, eu xingo de volta, e é isso, não sabe? Eu acho, inclusive ao vivo, ninguém vem falar mal comigo, ninguém vem me Sim, xingar, porque é uma coisa covarde de você estar atrás de um avatar, através de um nome que ninguém não sabe, e daí fica fácil, né? E o cara fala e consegue o apoio dos outros, também anônimos que estão ali, e eu sempre tive nessa posição, digamos, injusta, porque as pessoas sabem quem eu sou. Se eu estou falando, o Roger, eu sei quem é o Roger, ele falou isso, né? Sai no jornal, sai não sei o quê. E daí vem um Zé Mané qualquer, ele só tem que xingar e pronto, né? Então eu fui aprender sobre falácias, se usa muito hoje em dia na internet, diversas delas, e as pessoas não sabem, é uma coisa que não se aprende no Brasil também, é debater. A minha noção de debate é o seguinte: vamos debater para chegar em algum acordo, chegar em algum ponto comum. Não, aqui vamos xingar ele até ver quantos mais xingam daqui, quantos mais xingam de lá. Então não tem essa noção de debate, não tem a noção das regras do debate. Ou seja, o seu argumento, você não teve um argumento, você me xingou. Eu quero que você argumente a sim. favor do seu negócio, entende? Não existe. Então tem argumento de autoridade. Mas não sei quem disse. Então é fato, né, fechado, alguém disse e tal. E diversas outras. E isso tudo é uma pena, porque você vê a capacidade, a possibilidade que o futuro nos deu de internet, onde você tem praticamente uma biblioteca inteira a seu dispor, né? Uma fonte de conhecimento inesgotável, mas ninguém procura, ao contrário, eles ficam vendo dancinha, ficam vendo, né, xingação, briguinha, e ninguém procura saber realmente. Essa minhas principais, vamos dizer, ações são nesse sentido, de despertar, tanto com o ultraje, com as músicas que eu fiz, de implicar, provocar, ver se a pessoa, sabe, se toca, se ela cresce, e isso como um todo. Eu praticamente já perdi as esperanças, mas a ideia é que o país fosse um lugar melhor, não é para o povo, porque eu sou uma pessoa idealista e quero a coisa para os outros. Não, eu sou o povo. Eu quero que o Brasil seja um lugar melhor para mim, para todos nós. Se for melhor para mim, vai ser melhor para o outro. Se for melhor para o outro, enfim, né? Tudo é ligado. Então, não pode ser melhor para mim se eu vou sair na rua e vou ser assaltado, sabe? Isso não funciona. Tem que estar todo mundo bem para que não haja essa disparidade toda, né? Pois é, Roger, sobre liberdade de expressão, lá nos anos 80, né, vocês fizeram música sobre sexo, falando eu gosto de mulher, e você acha que essas músicas hoje, elas seriam patrulhadas aí pelo politicamente correto? Sem dúvida. Eu gosto de mulher, já foi na época um pouco patrulhada também, né? Diziam que era Machista? homofóbica ou que era machista, ou coisas desse tipo. Mas eu nunca liguei. Quer dizer, eu nunca liguei, não. Eu tinha essa época aí em que eu simplesmente tinha vontade de dizer coisas e não é nem vontade tanto de me expressar, mas
eu tinha vontade de ter a banda, né? E eu precisava ter material para ter essa banda. E eu fazia as músicas de acordo com o que eu pensava e com o que os meus amigos pensavam, e essa era a ideia, né? Mas hoje em dia seria muito difícil, porque qualquer coisa. Eu li hoje ainda um artigo do Beto Silva, do Caceta e Planeta, falando. Ele falou sobre um caso, nem sei se foi verdade, mas é bem possível. Ele fez uma piada sobre a Páscoa, dali a pouco um comenta, haha, legal, foi engraçado. Aí um outro comenta, isso para você que pode ganhar um ovo de Páscoa. Aí vem um outro e comenta, mas não tem ovo de Páscoa por causa da política. E daqui a pouco os caras estão brigando por causa de uma piada, entende? Quer dizer, uma piada sobre um ovo de Páscoa. Quer dizer, é isso que tem acontecido. E isso também não é a realidade total. Isso é a realidade das redes sociais, que é meio isso, e dá a impressão de que todos nós vivemos sob esse tipo de atitude. Mas é muito chato hoje em dia, sabe? Essa coisa de ter que ficar de um lado, do outro, sabe? Se vai fazer que tipo de música, e todo mundo acha que tem opinião sobre tudo, todo mundo é especialista em tudo. E a maioria das pessoas são, ainda como na minha música, inúteis. Quer dizer, porque atacar a pedra é muito fácil, né? Mas ser vidraça é mais difícil, né? Ô, Roger, daquela época, quem que era assim muito seu amigo, que você tinha uma boa relação e que hoje de repente já não conversa mais com você, já não gosta mais de você por causa de posicionamento político? O Lobão me bloqueou, né? Olha só. Não sei, que coisa. O Leone e eu tivemos também algumas discussões, ele pensa completamente ao contrário de mim, mas ao mesmo tempo ele acertou numa análise que fez de mim, acho que num livro, uma coisa assim. Agora, eu praticamente teve sim essa coisa. Léo Jaime também se afastou, né? E tinha gente que se afastou simplesmente porque se afastou, porque antes a gente viajava mais, se encontrava mais em programas e tal, né? Mas eu ainda tenho bastante contato com o Kiko Zambianchi, por exemplo, né? Na verdade, eu tenho um bom relacionamento com quase todo mundo, mas é difícil, realmente, sabe? Não é uma turma coesa, como na verdade deu a impressão de ser, mas também logo depois dos primeiros anos ela deixou de ser tão coesa assim. Também o motivo não era política, era mais mercado, coisa de vaidade, enfim. Mas é difícil eu me lembrar, assim, eu não Uma tenho inimizade, tanta assim, eu acho. amizade com quase ninguém hoje em dia daquela turma. É, Parece que eu vi um papo assim com o Escandurra do Ira. Vocês eram muito teve o amigos. Escandor andou me criticando, entendeu? Eu achei, da mesma forma, sabe, eu tomei as dores e fui direto para ele. O que é? Entende? Agora, essa é outra coisa ruim também. Então, uma pessoa tem uma opinião que não serve para ela e ela passa a ser o diabo, sabe? Agora, no caso do Edgar, para mim foi uma falta de caráter, porque a gente era não só amigo, um colega, e ele tanto, sabe, ele se beneficia de ter sido parte do Ultraje até hoje. E eu também, sempre fui muito agradecido por ele ter feito parte do Ultraje, do que eu aprendi com ele e tal. Aí o cara começar a me malhar não foi uma nem duas vezes, entende? Eu ainda fui muito tolerante, foram umas 3, 4 vezes. E daí, uma hora, encheu o caneco. Eu falei, não, sabe, qual é? Ele pediu desculpa e tal, mas nem considero que foram. Não foi nenhuma desculpa. Foi, não, eu quero que ele viva bem, do jeito dele e tal. E para mim, o caráter, para mim, é tudo, sabe? É acima. Eu fui criado com valores muito elevados e respeito esses valores, considero muito esses valores. E então, eu não é que eu seja inimigo de todo mundo, não.
eu me dou bem, até respondo, converso até com gente do Kid Abelha, o Jorge Israel, por exemplo, um pouco mais chegado, Frejado, do Barão, ex-Barão agora, né? Gente dos Titãs e tudo. Mas, infelizmente, né, a vida nos separou todo mundo mais, né, por causa... simplesmente porque a gente não tem tanto lugar para se encontrar hoje em dia, né? Agora, teve essas pessoas, o Lobão, inclusive, que demonstraram falta de caráter. Porque uma coisa é você falar, eu vou me afastar do Roy, eu não concordo com ele nesse aspecto. Outra é você começar a me malhar em público, sabe? Coisa que eu nunca fiz. Ou melhor, depois de ser agredido, eu faço assim, na boa. Mas, enfim, eu acho que 98% ou 99% das vezes, se não for 100%, eu estou simplesmente reagindo a algum ataque, sabe? É difícil a coisa a partir de mim. Roger, chegamos em 2022, novamente uma eleição presidencial que se apresenta aí muito polarizada, né? O que você está esperando aí para essa eleição agora? Foi o que eu disse, parece que nós temos de novo dois candidatos, né? Tem essas pesquisas que dizem que o Lula está na frente, que eu não acredito, que o cara não sai na rua de medo, né, do povo, e então cogita-se uma terceira via, onde não tem também ninguém tão assim elevado que, sabe, juntaria todo mundo no mesmo projeto. Não tem ninguém. As propagandas políticas estão começando a pipocar agora, são do mesmo tipo. O Brasil precisa mudar, nós vamos proteger você, nós vamos dar tudo para você. E ou o povo não entende, ou os políticos não entendem, ou tem muita gente que ainda acha que isso que é o bom, mas não é isso que a gente deveria querer. Vocês vão me dar tudo. Não, sabe, me dá a possibilidade de trabalhar e ganhar um dinheiro suficiente para viver uma vida digna e poder escolher que escola eu vou pôr meu filho, em que hospital eu vou me tratar, sabe? Esse tipo de coisa. Não precisa me dar tudo e depois, isso é dado, então, desculpa, não é muito bom, porque é dado. Escola pública era bem boa nos anos 60, agora, sabe, não é o pessoal diz, vai lá para comer merenda, até comida precisa dar para as pessoas, sabe? E fica nessa de, eles são os coitadinhos e tal. Eles são os coitadinhos porque são mantidos na miséria pela classe política que não quer saber, sabe? Há quanto tempo o Nordeste sofre com a seca, daí, foi lá, desviou o rio e lá, chegou a água. Tinha outras possibilidades ainda, cavar poço artesiano, sei lá. Mas mantinha-se o povo na miséria para poder ir lá e, eu vou te dar a dentadura, eu vou te dar a cesta básica, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. E, infelizmente, parte da população se acostumou a isso. E, né, então, eu acho que essa eleição continua sendo, no fundo, ainda Lula e anti-Lula. No fundo é isso, porque o Lula, Agora teve, o Lula na não devia eleição nem estar passada, concorrendo. Oi? Sim, na eleição passada, você falou aí do Lobão, você trabalha com o Danilo Gentili, que estiveram com o Bolsonaro. E rapidamente se desgostaram e se disseram até arrependidos de votar no Bolsonaro, e você continuou, né? Você continuou ali, de certo modo, apoiando o Bolsonaro. Que avaliação que você faz desse processo, desses que se decepcionaram rapidamente, e qual a sua convicção com relação ao governo do Bolsonaro? Inclusive, quando eu votei no Covas, e daí o Covas não passou para o segundo turno, foram Collor e Lula. Eu votei no Collor e não me arrependo. Mas o Collor isso, aquilo, sei, mas o Lula, aquilo outro, entende? O Lula, para mim, sempre foi o fim do caminho. Sempre, eu percebo ali o vigarista, o cara que engana o povo. A fala dele é de vigarista, o jeito dele, o gestual, a postura indignada, essas coisas.
sabe? Então, para mim, isso sempre foi claro. E o Danilo e o Lobão se desencantaram por motivos, eu acho que mais pessoais do que acho. Essa é a minha opinião. Sabe, pinimba pessoal. O Lobão talvez esperasse alguma coisa do governo. Eu nunca esperei nada. Eu apoiei porque eu quis apoiar, porque eu sou frontalmente contra o Lula. Além de achar que ele... eu gosto do Paulo Guedes, entendeu? Até no Moro eu acreditei, e tenha sido uma decepção, mas, enfim, o fato de escolher ministros técnicos, então, você vê, não teve corrupção. O pessoal tenta achar corrupção, mas quando ele era deputado, mas quando ele foi vereador. Não, nesse governo não teve corrupção, não teve roubo na Petrobras, não teve roubo nos Correios. Então, é ideal? Não é ideal, mas ele está do lado que eu acho mais próximo do que eu gostaria que fosse, além de ser contra o Lula, que para mim é um inferno. Para mim aquilo é atraso de vida, é voltar para o passado, é ser... Sabe, eu prezo muito a liberdade, eu jamais poderia viver num regime desse tipo, assim, não, nós vamos controlar, vocês vão pagar tanto de imposto e nós vamos dar tudo. Não só isso, como eu te disse, o Lula é um vigarista, dá para ver, entendeu? Ele mente, ele confessa que mente. Enfim, a política não é uma coisa que todo mundo possa saber exatamente o que é ser o presidente. Ele tem que fazer conchavo com um, com outro. Isso inclusive, é política, né? Que acontece, já tem uma música sobre isso, acontece com todos nós. Todos nós temos que, de repente, engolir um sapinho aqui, né? Apoiar alguém que a gente não que é um parente, sei lá, mas, sabe, você não confia tanto, mas isso é política do dia a dia. E estando lá em cima, no meio de tantas cobras, tantos gente comprovadamente gente bandida, né? Gente que desvia dinheiro do povo, gente que tira dinheiro de merenda, de hospital, de coisa assim. E é difícil. O cara tem que ter um jogo de cintura. E o caso, o que o Lula, no tempo dele, fez o quê? Comprou todo mundo com dinheiro, com mensalão, com petrolão, para que todo mundo ficasse do lado dele, sabe? E daí agora tem gente, então, não, Lula, vamos lá, vota no Lula. Não, para mim, eu prefiro votar no Ciro do que votar no Lula. Mas nenhum desses tem chance, nem Ciro, nem Moro, nem Dória, nem... Já tem gente retirando a candidatura. Então, muito provavelmente, você vai ter que escolher. Se você não escolher, alguém vai escolher por você, e daí a coisa complica, né? Então, eu acho que é uma questão de caráter você dizer qual é o seu lado hoje em dia. Pois é, tem gente que chega até a pregar um voto nulo, né? Se for essa polarização. Isso também é uma coisa que tem... Muita gente acredita que se tivesse uma porcentagem tal de voto nulo, a eleição seria anulada, o que não é verdade também, né? Isso não acontece. E é um direito que foi conquistado, né? Que eu acho que deve ser exercido, né? Exercido, sem dúvida. É um direito ou é uma obrigação, no nosso caso, né? Mas, enfim... Direito obrigatório. Tem que ir lá e se... Porque o isentão é outra figura, né, típica dos dias de hoje, que não, eu sou contra os dois são bandido igual. Não são. Isso também é uma estratégia do Lula, inclusive, de falar, bom, já que os dois são ruins, então posso votar no Lula de novo. Não é a mesma coisa em absoluto, né? E também é você ficar... não, eu sou uma pessoa de uma moral tão elevada que eu não voto num nem no outro. Sei, você não vota nem num nem no outro, mas alguém vai votar. Você vai ter que encarar depois o que sobrar, né? Ou um ou outro. Aqui, muito obrigado pela conversa, tá? Obrigado você, Dário. Muito entrevista excelente. Pela consideração, inclusive, eu sou só um roqueiro, vamos dizer assim. Valeu, muito obrigado. Um abraço. Obrigado você. Tchau, tudo bom.
Pronto.